Um pouco aqui sobre o padrão de projeto Memento. Ele é um padrão comportamental, tá? Ahn, Então eu elaborei aqui um cronograma, digamos assim, sobre a aula de hoje. Primeiro eu vou explicar um pouco de forma mais superficial para a gente ter uma ideia, uma visualização melhor do que é para ser esse padrão, uma definição um pouco mais prática, a estrutura do memento, casos de usos reais, comparação com comandos Git, que imagino que a maioria aqui já esteja familiarizado, a comparação com os princípios de design, né, vou citar eles um pouco aqui, vantagens e desvantagens, exemplo prático também em TypeScript e exercício de fixação. Então, o que é o memento? Né? De forma um pouquinho mais superficial e dando um exemplo para vocês. Eu achei essa imagem, essa primeira imagem ali, que eu acho que transcreve, né, transmite exatamente essa ideia do memento. Vou dar um exemplo um pouco prático aqui para vocês. Imagino que fique mais prático de vocês conseguirem analisarem, visualizarem. Imagina que a gente abre um editor de texto. Hoje em dia, claro, depende da aplicação que esse sistema, né, esse editor de texto, ele tenha. Mas imagina que a gente abre um editor de texto, a gente escreve três palavras. A gente utilizando Ctrl Z, depois de a gente escrever três palavras, a gente consegue voltar em instâncias. São instâncias de um objeto. Imagine que o seu quadro de texto ele seja um objeto em si e cada palavra que você escreve é uma instância daquele objeto. Então, por exemplo, foi aplicado um padrão de projeto Memento para que cada palavra se torne uma instância daquele objeto inteiro. Então, por exemplo, a palavra 1 iniciou a primeira instância. Já na segunda palavra, no momento que você dá espaço, foi aplicado que fosse configurado uma nova instância para aquele objeto, que é o quadro de texto. A gente utilizando o Ctrl Z, imagina que a gente esteja na terceira instância, né, na terceira palavra daquele editor de texto, naquele quadro de texto, e a gente deu um Ctrl Z e a gente volta para a segunda palavra. Então só vão ter duas palavras escritas. Se a gente dá um Ctrl Y, a gente consegue voltar para a terceira instância. Então o Memento ele grava essas instâncias do objeto e a gente consegue alternar entre eles, né, fazer backups e restores. Eu fiz essa analogia com o filme Memento, que não tem nada a ver com o padrão de projeto, né? E por isso que eu usei esse símbolo diferente. Agora eu vou dar um exemplo um pouco mais prático. Imagina que você tá jogando um RPG, né, um Dark Souls. Você durante a história ali você mate diversos vilões, passa horas jogando, conquista habilidades, ferramentas e poderes. Porém, antes de chegar no ponto de save, você morre. Então o que acontece? Normalmente se você não chega no ponto de save, principalmente no Dark Souls, uh, se você não chega num ponto que você grava a instância do seu objeto, que nesse caso é o jogo inteiro, né, ou um personagem, né, dependendo, você volta para o início do jogo e perde todo aquele percurso que você decorreu durante o jogo. Então, digamos que no ponto de save, você iria gravar a instância do objeto, do jogo, né? Você ia gravar a primeira instância, ou melhor, a segunda instância. Quando você morre, antes de gravar essa instância, você volta para o início do jogo e perde todas as suas habilidades, conquistas, né? Aquilo que você conquistou durante o jogo, e você volta. Agora imagina que você chega no ponto de save e você, durante o percurso, para chegar no segundo ponto de save, você morre. Você consegue acessar a segunda instância, né? E consegue acessar aquelas habilidades, aqueles recursos do personagem, digamos. Como eu havia comentado, né? O padrão de projeto, o Memento, ele realiza o update do seu progresso e restaura no momento que você quiser. Aqui um pouco mais sobre a estrutura do Memento. O Memento ele traz diversas características muito úteis e muito importantes, né? Dentro dos padrões de projeto e dentro das estruturas de desenvolvimento, que é principalmente uh, o encapsulamento, né? A gente não quebra o encapsulamento utilizando o Memento, claro, dependendo da linguagem de programação que você utilizar, mas ela é muito útil para linguagens que possuem esse encapsulamento e a gente pode utilizar, né, nessa linguagem.
Outra questão muito forte também é que a gente vai definir para cada classe, né, a gente tem uma interface ali também, mas para cada classe a gente vai definir atributos específicos, funções específicas, ou seja, cada classe tem uma função específica e a gente acaba não jogando muitas operações, muitas funções, muitos métodos dentro de uma única classe, não sobrecarregando ela e não só sobrecarregando, mas também fazendo com que a gente distribua melhor essas responsabilidades. Explicando um pouco melhor sobre esse padrão de projeto, a estrutura em si, né, a gente pode começar aqui com essa classe. O que é essa classe originadora? Essa classe originadora é a classe da qual a gente quer gravar as instâncias, gravar os momentos de um objeto. Né? Então, a classe originadora, dando o exemplo que eu utilizei antes ali do editor de texto, a gente vai ter aquele quadro de texto, né? Digamos que a classe é o texto, aqui a gente vai ter os atributos, tá? Todos os atributos que a gente quiser. Em operações, para esse padrão, a gente vai ter dois métodos. A gente vai ter o saveState, que ele capta aqui da interface Memento, e o restore. Tá? O restore a gente vai falar um pouquinho depois. O que esse saveState ele faz? Ele pega todas as informações dos atributos, ele capta todas as informações aqui dos atributos e grava já com os dados aqui no Concrete Memento. O que esse Concrete Memento ele faz? Qual que é a finalidade dele? Né? Ele vai gravar aqui os atributos do Concrete Memento já vão estar com cargas, né, dos dados da classe originadora. Então, ele vai ter acesso sim às informações, mas ele não vai poder setar. Ele só vai poder pegar o getState, então ele vai pegar aqui o estado desse objeto aqui. E ele também capta dessa interface Memento aqui. Tá? Ele vai pegar um getName e um getDate para identificação, né? Como se fosse um ID ali, a gente consegue localizar essa instância. Então, essas são as finalidades dessas duas classes. Tá? Que a classe Caretaker faz? A classe Caretaker, ela que vai utilizar as instâncias para ou fazer backup ou fazer o restore em si. Tá? Que é a classe também que o cliente ele vai ter acesso ali para conseguir acessar essas instâncias retroativas. Então, de atributo, ele vai ter um originator, né? Ele vai ter o estado do originator e ele vai ter também os mementos. Ele vai ter uma fila, tá? Digamos que uma fila que consiga identificar o Ctrl Z, a gente vai puxando da última instância, a gente vai trazendo até o início daquela fila. E a gente de operação vai ter o backup, né? Ao chamar o backup, ele vai gravar essa instância do objeto. Ao fazer o backup, ele chama esse save state aqui e ele grava no Concrete Memento. Tá, o Concrete Memento ele vai criar uma fila aqui e dessa fila a gente vai conseguir chamar os momentos daquele objeto. Tá? Aqui no Restore ele faz a seguinte operação. Ao chamar a operação de Restore, o método Restore, ele chama o Restore da Originator, tá? E aqui ele vai fazer um typecast, né? Ele vai alterar o tipo daquele objeto e ele vai se tornar um concrete memento, um objeto concrete memento, e ele vai chamar o getState que está dentro dessa classe. Então ele não vai ter o acesso do estado em si daquela classe originadora, né? Cumprindo ali com as normas, digamos, do encapsulamento, respeitando o encapsulamento desse padrão. E casos de usos reais. O que o Git faz? Né? No Git, a gente consegue gravar a instância do projeto que a gente está do arquivo, né, que a gente tá mexendo. Então a gente consegue tanto gravar quanto fazer o restore, né, fazer o backup, fazer o restore, e a gente consegue manipular muito bem. E o padrão de projeto, o Memento, né, ele consegue ter uma analogia muito bom com o Git. O Super Mario, quando a gente morre na fase e tem que voltar todas aquelas fases. O Dark Souls, como eu havia comentado com vocês.
e o Ctrl Z e o Ctrl Y. Né? Vou fazer aqui uma comparação com o Git. Quando a gente está numa classe originadora e a gente quer gravar aquela instância do objeto, a gente daria um git add aqui fazendo um save state. Aqui no concrete momento a gente daria um commit, né, para jogar no caretaker. O caretaker ele faria então aqui o backup, né, fazendo o git commit. E para o cliente ele faria o git push ou o git pull, né? Então, para o cliente, utilizando Ctrl Z ou Ctrl Y, ele conseguiria enviar essas informações e pegar essas informações da caretaker. E aqui alguns princípios de design, né? O SRP, onde ele cita que uma classe deve ter apenas uma responsabilidade, e como o memento ele se relaciona a esse princípio, tá? Cada classe, como vocês observaram, claro que algumas existem mais de um método, né? Mas elas têm objetivos únicos, objetivos singulares, e que a gente poderia muito bem colocar tudo numa única classe ou em duas classes, mas a gente não teria muito bem essa separação de responsabilidade. Então o SRP ele se adequa muito bem a esse padrão de projeto. E o KISS, né? Mantém as coisas simples, o código deve ser direto, claro e fácil de entender. E o Memento ele é muito prático e ele é muito legível, né? Ele realmente não é um padrão muito complicado de se aplicar em um projeto. Algumas vantagens, né? Seria o desacoplamento das responsabilidades de realizar os métodos da classe originadora, fácil método de aplicação em sistemas, como eu havia comentado agora. Aqui, nas vantagens, quanto mais backups, né, a gente realizar, a gente ter que gravar no servidor, mais consumo de memória na aplicação. Então, mais gasto com hardware a gente vai ter. Claro, também a gente pode pôr alguma limitação para que ele grave tantos backups, né? As classes zeladoras precisam acompanhar as alterações da classe originadora. Então, deve-se atentar que na alteração de uma classe, a outra também deve ser mexida. Em algumas linguagens de programação, um encapsulamento não pode ser garantido, como por exemplo no JavaScript. Eu peguei um exemplo aqui em TypeScript, onde na classe, aqui a gente tem a classe originadora, então a gente vai ter o construtor dela, a gente vai ter todos os atributos, né? E a gente vai ter naquele save, esse save aqui, ele seria um save state, onde aqui ele vai retornar um concrete memento, né? E lá na classe do concrete memento a gente vai gravar essas informações. Aqui também a gente tem o restore, né? Onde a gente utilizou o typecasting. Aqui, né? Brevemente, o concrete memento ele vai ter o getName, getDate e mais métodos da própria classe originadora. A interface memento, uma interface enxuta, e aqui o caretaker, onde a gente vai ter o construtor, o backup, e aqui a gente tem também aqui uma fila dos mementos, né? O undo, que seria o restore, e para mostrar todos os mementos. Aqui alguns exercícios para fixação desse padrão de projeto. Espero que vocês tenham gostado.